Bem, pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre os elementos essenciais para resolver uma questão, no caso nosso, né, um item, questões, itens, né, a gente vamos chamar de questões, mas na verdade são itens do Enem. E a dificuldade, além do conteúdo, né, que às vezes é abordado, as questões, os textos são muito grandes, né, a gente tem um problema que é a relação do tempo de resolução. Sabemos que a maioria das questões do Enem, ela vem com matemática básica. Esse aí não é o nosso problema, né? A gente domina alguns conteúdos do ensino médio que possibilitam a resolução. Mas o tempo que a gente gasta para resolver essas questões, que muitas vezes atrapalha o nosso desempenho. Então, toda a questão Enem, principalmente matemática, a gente passa por 6 etapas, né? Estão aí a interpretação, contextualização, compreensão, resolução, organização, resolução e validação ou verificação. Vocês podem observar que eu deixei bem em destaque a compreensão e a organização. Nós temos o hábito, né, de pegar uma questão, principalmente de matemática, e acontece que quando eu interpreto, contextualizo, pego os dados e já vou direto para a resolução. E muitas vezes eu perco muito tempo, às vezes eu não compreendo, levando até a gente a errar uma questão fácil. Né? Isso compromete demais o nosso desempenho, que é uma régua de coerência cognitiva. Né? Não é o Enem, o meu desempenho ele vai ser muito eficiente, muito bom, não são pelas questões que eu mais acerto, são as questões que eu menos erro. E quando eu acerto de forma coerente. As questões fáceis, as médias e as questões elevadas. Então, a preocupação nossa hoje são as questões fáceis, que nem eu falei, né? Matemática básica, mas por outro lado, a gente tem um probleminha, uma dificuldade na interpretação e compreensão. Beleza? Então, compreender e contextualizar são dois conceitos distintos, tá? Mas que estão muitas vezes ligados, interligados, para a gente entender e analisar informações de uma questão. Eu preciso, antes de mais nada, ter uma definição muito concreta, muito grande da interpretação e do contexto. Feito isso, vai facilitar demais a compreensão, que vai acelerar a organização e resolução da questão. Então, interpretar é o processo de analisar e compreender o significado ou a importância dessas informações. É onde eu tenho a coleta de dados, onde eu posso coletar os dados, os comandos, os verbos de comandos dentro do texto base, ou das figuras, ou da imagem, sim, enfim. Né? Então, quando eu falo em contextualizar, eu quero analisar e compreender e determinar a importância daquilo ali, o que é importante para resolver a questão, do que não é importante. A interpretação, o foco mesmo, vai ficar direcionado para eu, na parte que envolve a absorção, eu envolver, né, a absorção de inferências. Quais são os textos, de acordo com os dados que eu vou ter dentro do texto, se eu vou precisar acrescentar dados, se eu vou ter alguma conclusão voltada para análise de dados, ou seja, você traçar um paralelo muito grande com as informações que você já tem. Né? É diferente da contextualização, que é o processo de situar algo. Quando a gente fala assim, fulano falou alguma coisa fora do contexto. Não estou dizendo que ele falou errado, mas ele está fora do ambiente, das influências que cercam o objeto ou aquela informação. Em questões de humanas, eu gosto muito de contextualizar, um ponto-chave para contextualizar, são as referências que vêm embaixo do texto. Né? Às vezes vem um texto e vem assim, revista Isto É, o Globo, aí vem um texto de um autor, uma música, e eu vejo o ano que foi postado, que foi acessado, que através do ano daquela obra, daquele trecho de uma obra, de uma revista, eu me situo. Né? Então, as referências ali do texto são muito legais nas provas de humanas,
de linguagens também, né? Então, não deixa de ser um mecanismo para você contextualizar. Sobre a forma que a gente vai trabalhar, a gente faz uma divisão aqui em matemática. Quando eu falo que tem a interpretação e a contextualização, eu pego principalmente aqui o texto base. E quando eu chamo de texto base, eu estou trabalhando principalmente com a coleta de dados. Então, o programa vai trazer para mim o quê? Os dados de uma situação. Por isso que o contexto é interessante, né? Os dados, o que eu tenho e o que o problema quer que eu resolva. O comando, como eu vou chegar à solução daquele problema mediante os dados apresentados, eu vou achar isso aonde? Na compreensão e organização. Para no final você resolver e organizar a sua questão. Então, eu sempre procuro texto base. Aqui vai ser o comando da ação. Como eu vou chegar à resolução. E a própria resolução aqui com a verificação. É a validação. Muitas vezes você vai validar pelas alternativas. Eu preciso de um cálculo direto ou de um cálculo auxiliar. Mas sempre eu procuro resolver questões Enem seguindo esses 3 pontos. Texto base, que vem a coleta de dados, a compreensão amparada pelo contexto vai me dar o comando, o que eu devo fazer na questão e como eu vou fazer de uma forma bem organizada, que vai facilitar o quê? Resolução, verificação, que eu chamo de validação. Aqui é direto para o gabarito, tá? Temos aqui uma questão, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma questão aqui do Enem de 2022, né? E essa questão teve uma margem de acerto aproximada, né? De 32%. Então, quando fala 32%, a gente entende que é uma questão praticamente, uma questão fácil, está acima de 30%, 25%, é uma questão fácil. Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que duram 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos. A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em mililitro é de quanto? Então, eu tenho aqui um borrifador automático, né? Ele contém 360 ml de inseticida. Se você não desligar esse borrifador, ele vai ter uma duração de 60 dias e ele vai ser acionado a cada 48 minutos. Ou seja, a cada 48 minutos ele é acionado e borrifa uma quantidade de inseticida. Essa quantidade também é muito importante aqui, em mililitro, né? A questão é simples. Eu tenho 60 dias, eu tenho quantos minutos? Então, 60 dias, transformo esses dias em minutos e vou saber quantos minutos eu vou ter, né? Que é um acionamento a cada 48 minutos. Então, quantas vezes vai ser acionado esse borrifador? E eu tenho 360 ml. Cada vez que ele é acionado, ele vai despejar no ar, né? No ambiente, uma quantidade de inseticida.
em mililitro. Que quantidade seria essa em cada borrifada, em cada vez que o inseticida é liberado? Então tá aqui as alternativas todas em mililitro. Essa parte aqui do enunciado é importante. Aproximadamente 20% dos erros, 25% dos erros do Enem, nas provas Enem, elas se dão por conta da conversão de medidas. Então, eu estou olhando aqui, ó, ml e aqui ml. Então, não existe transformação. Então, o meu foco é transformar dias em minutos. Então, vamos pegar aqui uma questão. Já entendi a questão, né? A quantidade de ml vai durar 60 dias, sendo borrifada a cada 48 minutos. Ele vai despejar uma quantidade de inseticida no ambiente. Eu preciso saber que quantidade é essa. O problema aqui é o tempo que eu vou gastar, né? Quanto tempo eu gasto para responder essa questão? Aí eu vou procurar organizar a questão. Então a pessoa vai 60 dias, transforma esses dias em horas, horas em minutos, dias em horas, horas em minutos, para achar o total, para você ter os 48 minutos, para você calcular a quantidade de vezes que esse borrifador é acionado, e depois eu dividi a quantidade que eu tenho pela quantidade de vezes. Tá? Aproximadamente aqui você faz uns 3, 4 folhas de cálculo, linhas de cálculo que a gente chama. Então demora um pouquinho. Tá? Se você quiser, você dá uma pausa agora, tenta responder a questão e depois você compara com a forma organizada, né, que a gente propõe aqui na resolução. Então, o acionamento dele vai ser o seguinte: 60 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos. Isso tudo dividido por 48. Então, ó, 60 dias está aqui. Eu estou transformando dias em horas, vezes 24, e já estou multiplicando por 60 para transformar em minutos. Renilson, por que você faz assim? Quando eu organizo aqui, eu vou simplificando as questões, os números. Eu vou simplificando, então vai auxiliando muito o resultado final. Porque, ó, 24 e 48, eu posso dividir aqui por 24, dá 1, e 48 por 24 dá 2. E posso 60 dividido por 2, ficou 30. E 30 vezes 80, eu tenho 1.800. Então, eu determino que esse borrifador vai ser acionado 1.800 vezes. Se cada vez que ele é acionado, ele vai liberar uma quantidade de ml de inseticida. Se ele tem 360, eu divido por 1.800, que é a quantidade de vezes que ele vai ser acionado. Cancelo, cancelo. Aqui eu posso dividir por 6, porque aqui vai ficar 36 por 6, 180 por 6 dá 30. Vou dividir por 6 de novo, dá 1 sobre 5. E 1 sobre 5, 0,2 ml. Então a resposta, letra B. Nosso foco não é só responder certo a questão, é responder certo no menor tempo possível. Tá? Então, 2 cálculos aqui. A multiplicação com a divisão eu fiz uma simplificação para facilitar demais. E uma simplificação de 36 por 1.800 para chegar até
o 0,2. Essa outra questão que também é da prova do Enem 2022 me deu um acerto médio de 19%, ou seja, foi considerada uma questão difícil, né? E não é a dificuldade, muitas vezes não é na resolução, é na compreensão da questão. Então nós temos aqui, ó, um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km por litro. O engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza em relação ao consumo do anterior 0,1 litro de combustível, só que a cada 20 km. O valor do desempenho médio do automóvel com novo motor em quilômetro por litro, expresso com uma casa decimal, é de quanto? Então, eu tenho 16 km por litro. Eu vou economizar 0,1 litro, mas não em 16 km, em 20 km. Então, hoje eu tenho um desempenho de 16 km por litro. Se você economizar 0,1 litro a cada 20 km, seu desempenho vai aumentar. Né? Você está economizando, então você vai gastar, você vai percorrer mais de 16 km. Então, de cara, eu posso excluir a letra A. Como é que o motor do meu carro vai economizar? Há uma economia, né? 0,1 litro a cada 20, eu vou gastar menos. Então, totalmente desconexo, né? É um distrator do absurdo, né? Então, não tem como. Se você compreender o texto, você já elimina uma possibilidade, que no caso aqui é a minha letra A. Então, a relação que tem que existir entre o meu consumo atual e o consumo futuro. Então vamos pensar o seguinte, ó. 16 quilômetros, eu vou passar a andar 20. Então vou colocar mais 1 litro. 32 quilômetros, passou de 20, né? Então de 20 eu vou para 40. Falta aqui, ó, 32 para 40 falta. Então vou andar mais 1 litro. 32 com 16, 48. Aqui eu tenho 40, não dá para comparar, tá diferente. Então vou colocar mais 1 litro aqui embaixo. Mais 20 quilômetros, né? Vai para 60. 48 com 16, eu ando 64. Aqui eu ando 60. Vamos colocar mais 20 litros, 80. 64 com 16, 80. Pronto. Aqui eu ando 1, 2, 3, 4, 5 litros. Com 5 litros eu rodo 80 quilômetros. No meu segundo modelo, basta ter 4 litros. 20 km por litro, 4 litros. Então aqui eu preciso de 5 litros. Aqui eu preciso de 4 litros. Se você compreendeu a questão, matematicamente eu podia tirar uma MC de 16 e 20. É nisso que você não fez direto, para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. O que significa esse MMC aqui que eu estou fazendo? Entre 16 e 20. Se eu fizer o MMC, se eu optar pelo MMC dá 2. Aqui vai dar 8 e 10. Dá 2. 4 e 5. 2. 2 e 5. 2. 1 e 5. E finalmente por 5. 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 5, 80. Então tá aqui, ó. Esse 80 aqui do MMC é justamente o que eu achei aqui pela percepção. O MMC é automático, eu tiro o MMC. Primeiro, por que eu vou tirar o MMC? Segundo, eu vou fazer o que com ele?
Quando eu vou pela percepção do contexto, da interpretação, quando eu compreendo, esse 80 já ganha um significado muito importante para mim. Então, se meu carro tem um consumo médio de 16 km por litro, para ele rodar 80 km, eu preciso de 5 litros. Já o consumo de 0,1 por litro a cada 20 km, para rodar os mesmos 80 km que eu já juntei, que eu equiparei, eu vou andar 4 litros. Então, eu tenho aqui 4 litros, só que eu não gasto 4 litros, eu economizo 0,1. Então, 0,1 eu tenho 0,4. Então, eu economizo 0,4 litros. Eu rodando a 16 km por litro, repetindo, 80 km eu gasto 5 litros. Só que com o novo modelo, 80 km, eu não vou gastar mais 5 litros. Porque vai me dar uma redução de 0,4 em 80 km, eu economizo 0,4. Então, 80 km eu não preciso de 5 litros, eu preciso de 4,6. Iguala nas casas, né? 800 dividido por 46. Aí é só fazer o cálculo agora. 800 dividido por 46. 80 dividido por 46 dá 1. Então aqui vai me sobrar um 34. 340 vai me dar um 7. Aqui vai me sobrar um 18. Por aqui eu posso parar, né? Porque 17, a única alternativa que tem, então aqui vai ser aproximadamente 17,4. O único 17 que tem é a letra D. Então, pessoal, vocês podem observar o quê? Duas questões, né, da prova de 2022, uma questão considerada fácil, 33%, outra questão considerada elevada, 19%, e ambas foram respondidas pela mesma sequência, né? Contextualizo, interpreto, contextualizo, compreendo e organizo a questão. Quando você compreende e organiza, a resolução é muito mais rápida. Então, aqui, ó, 2 linhas de cálculo. E aqui também foram 3 linhas, né? Uma primeira parte que foi para introduzir, contextualizar, que nem eu falo, meu MC é mais rápido, se você entender o sentido do contexto desses 80 quilômetros, dentro do texto, dentro da questão, fica fácil. Então, senão a gente vai através da contextualização mesmo. Em 80 km eu rodo com 5 litros, aqui com 4. Então 80 não vai ser 5, porque 4, 0,1, 0,4. 80 dividido por 4,6, eu chego em 17, letra D. Tá ok, pessoal? Até a próxima.